Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje é pauleira, tô com frio, já acordei cansada, porque não tenho dormido muito bem, mas tudo bem, é assim mesmo. E vamos falar sobre educação financeira. Meu nome é Simone Souza e eu quero que você tenha um despertar sobre educação financeira que vai mudar totalmente a sua vida, da água para o vinho. Muitas vezes demora um pouco para a gente compreender as coisas que tem que ser feita, e às vezes é por uma palavra ou por um livro que você escuta que o negócio começa a acontecer. E não é porque você ganha pouco, mas sim porque você não sabe se organizar nas finanças. Você não aprendeu isso, você não teve isso de base, e tá tudo bem, ainda dá tempo. Não importa quantos anos você tenha, tá? Se alguma coisa é importante para você, você vai conseguir. Basta querer. E é sobre isso que eu vou falar. O basta querer. Por muito tempo, eu simplesmente acreditei no que a minha mãe falava, que quem nasceu rico é rico e quem nasceu pobre é pobre. Simples assim. Não tem opção de você pular de um lugar para o outro. E sempre a visão que eu tinha é que assim, não existia possibilidade de se guardar dinheiro, porque nunca sobrava dinheiro e nunca vai sobrar. Você tem que fazer acontecer, né? Se organizar com as contas, se organizar com o seu dia a dia para que as coisas comecem a acontecer de maneira mais fluida, né? E uma das coisas que quando eu comecei a entender um pouquinho que existem pobres, que existem ricos e que as coisas acontecem para outros não acontecem, e aquele negócio impregnado na minha cabeça que quem nasceu rico nasceu, quem não nasceu não nasceu, e é assim e não dá para mudar, e a única possibilidade era fazer uma universidade, a única forma era fazer uma universidade. Eu vi um monte de gente que não tinha universidade, mas tinha dinheiro. Foi uma confusão na minha cabeça. E eu não conseguindo sair daquele negócio de pagar boleto e nunca sobrar nada, né? Pagar as contas e nunca sobrar nada. Não saber administrar para que aquilo rendesse. E tá tudo bem, tá? O importante é o despertar. E como que isso aconteceu comigo? E que eu quero que você entenda como que funciona essa dinâmica. Bom, não é segredo, todo mundo sabe que o que me despertou foi aquele livro Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Recomendo que todo mundo leia, mas talvez não venha por esse meio o seu despertar, tá? Talvez venha por uma frase que você ouviu de alguém, ou por um momento que você esteja passando e que fala, eu não quero mais tal coisa para minha vida, ou eu quero alguma coisa para minha vida. Alguma coisa vai acontecer. E aí, depois desse livro que eu comecei a estudar, eu entendi que as pessoas prósperas, as pessoas que têm grana, as pessoas elas têm elas seguem o mesmo padrão. Assim como o pobre segue o mesmo padrão de pobreza, o rico também. Então, o que eu tenho para mudar? Gente, eu não tô milionária não, mas eu estou bem. E para você chegar nesse ponto de falar, eu estou bem, a minha família está bem, é porque você está bem. Falando das contas e tudo mais, eu tenho minhas contas para pagar, mas eu acho que eu sei um pouquinho mais das coisas que eu fazia e que eu não faço mais, e que assim fez uma grande diferença na minha vida, tá? E pasme, não é mais a entrada de dinheiro, mas sim organização nas finanças, tá? E o padrão de pensamento, como que uma pessoa, eu fui atrás de saber como uma pessoa rica pensa, qual é o padrão que ela segue. Gente, isso daqui vai bugar a cabeça de vocês.
O rico, eu nunca tive contato com milionários, mas pessoas ricas sim, tá? Muito ricas. E elas vivem um padrão a menos do que elas efetivamente elas podem, tá? Elas não... As pessoas que têm grana mesmo, elas não ostentam tanto quanto parece, quanto a gente imagina, tá? Mas elas se dão o direito de falar assim, eu quero ir naquele restaurante, eu vou naquele restaurante. Eu quero fazer aquele churrasco, eu vou, sem interferir nas finanças dela. Não é para se mostrar, é porque realmente ela quer e ela pode. Ela está nesse patamar de poder. Mas até chegar isso daí, principalmente quem é emergente, quem sai de um ponto e vai para outro, isso é muito claro. Eu não estou falando de pessoas ricas que vêm de berço, tá? Que já são ricas, que nasceram ricas. Mas pessoas que construíram patrimônios, elas vivem com padrão a menos. Elas poderiam ter um carro melhor, mas elas têm um padrão a menos. Elas poderiam morar numa casa maior, mas elas vivem numa casa menor. E elas se dão o direito de ter tranquilidade na hora de colocar a cabeça no travesseiro, entende? Outra coisa que eu acho interessantíssimo, que eu aprendi com os meus estudos sobre riqueza, tem um livro que chama Segredos da Mente Milionária. Leiam esse livro, comam esse livro, porque lá está o passo a passo do que você deve fazer. É simplesmente copiar, não tem segredo. Se você copiou seu pai, sua mãe, as pessoas que estão ao seu redor o tempo todo, por que custa você tentar mudar um pouco também, entendeu? Isso é muito importante. Quando você começa a fazer pequenas mudanças, você já vê resultado. Pessoas ricas, elas não perdem tempo com bobeira. Elas não perdem tempo com bobeira. Ou elas estão ensinando, passando o que elas sabem. Isso é muito importante. Ou elas estão estudando para conseguir mais coisas. Elas não perdem tempo com o que elas não podem mudar. Entende? Elas pegam um problema e transformam em solução. Na verdade, elas estão super preocupadas, as pessoas abundantes, as pessoas que estão prosperando, elas estão preocupadas com soluções palpáveis para a vida dela. Elas não perdem tempo com coisas que elas não tá fora do alcance das mãos dela. Entende? Tipo, mudar um governo ou colocar o seu sentimento de insatisfação para o mundo. Elas não pensam isso, elas não perdem tempo. O tempo delas é muito precioso, vale dinheiro o tempo delas, dessas pessoas abundantes. Quando eu falo elas, é pessoas abundantes, tá? Então, se conecta com pessoas que também não perdem tempo com isso. E que não estão lá no horário vago delas, em vez de estar estudando, crescendo, fazendo alguma coisa vantajosa, vendo soluções para ter mais dinheiro, tá rolando feed de TikTok, tá vendo coisas que não vai trazer absolutamente nada para elas. Elas pegam pelo menos 1 hora, 2 horas do dia delas simplesmente para estudar coisas que vão elevar o padrão de vida delas, entende? E elas têm isso daí como uma coisa que flui. E eu aprendi a fazer isso, né? Outra coisa, elas não perdem tempo, as pessoas prósperas, elas não perdem tempo falando mal dos outros, achando o defeito dos outros. Elas estão mais voltadas para si mesmas e no que elas podem melhorar. O tempo todo. Elas não falam sobre coisas negativas, porque elas sabem que pessoas negativas têm uma frequência que te deixa para baixo, que não traz nada de bom para
para elas mesmas, né? Se eu fico o tempo todo achando que as coisas vão piorar, provavelmente as coisas vão piorar, porque você está emanando isso para o universo e está voltando para você. Então, pessoas prósperas, elas estão sempre conectadas com coisas boas, com gratidão. Elas são gratas por ter acordado e ter uma chance de fazer algo melhor hoje para o outro ou para elas mesmas, de produzir alguma coisa diferente, de como fazer. Elas pensam a longo prazo, né? Então elas não estão preocupadas em comer um lanche aqui, ficar feliz e acabou. Daqui a pouco, eu tenho que... de onde que eu vou tirar dinheiro para pagar esse lanche que eu comi agora? Então elas não estão preocupadas com coisas que realmente as pessoas que não são prósperas, né, as pessoas de mentalidade pobre, fazem o tempo todo, né? Elas não acreditam que a pessoa pode ter uma sorte, que vai acontecer alguma coisa e que vai tirar ela do lugar dela e que vai resolver o problema dela. Não, ela não acredita nisso. Ela acredita que ela tem que achar um modo, ela tem que colocar em prática o quanto antes para que aquilo resolva o problema dela, entendeu? Ela não fica jogando com o universo, para que o universo mande para ela, que Deus mande para ela. Não, ela vai fazer, porque ela tem saúde, ela tem uma família, ela não tem problemas que impedem ela, falta de braço, falta de perna. Na maioria das vezes, talvez você esteja nessa situação e provavelmente vocês não vão estar. Geralmente essas pessoas, elas não se vitimizam, né? Elas não são vítimas da sociedade, entendeu? E se aconteceu delas estarem num lugar que não faz parte de um lugar que elas não querem, tá? Então elas saem daquele lugar sem pensar. Sem pensar duas vezes, elas mudam de lugar. Então, eles são muito estrategistas. Todas as pessoas ricas, abundantes, pessoas que elas estão produzindo o tempo todo coisas para o bem, entendeu? Para o bem. E elas não querem propagar coisas que vão mudar a cabeça de outra pessoa. Ela não está nem preocupada com a outra pessoa. Eu digo, ela mudar um sistema que está fora do tipo criticar o governo, criticar a sociedade em que nasceu, criticar os pais porque não deram condições da pessoa crescer. Essas pessoas prósperas, elas vão em frente independente do que está acontecendo, porque elas são donas da sua vida, né? Ela é capitã do seu barco. Ela que determina aonde que vai o barco. E vai ter maré ruim, vai ter vento que vai bater nesse barquinho, mas ela sabe aonde que ela quer chegar. E é assim que você deve encarar a vida, seja para sair de um grande problema, que é uma dívida, ou sair de um grande problema, que é uma depressão, se auto-intitular dono do seu rumo, da sua vida, independente das coisas negativas que vão acontecer. E mesmo que você saiba que isso vai acontecer, que você acredite naquilo e que isso vai ser um problema, na cabeça das pessoas prósperas isso não acontece. Porque não depende do externo, depende dela mesma. Existe uma história que está no livro do... eu esqueci o nome dele, mas depois eu lembro. O que importa é que eu lembro da história. Eles são irmãos gêmeos, nascidos na mesma família. Um
E isso é muito comum de você ver no dia a dia. São gêmeos, nasceu da mesma mãe, do mesmo pai, teve a mesma criação, só que um se tornou uma pessoa que negativa, nunca nada dava certo, e o outro, ele tinha muita prosperidade, ele foi para fora do país, ele estudou e ele conseguiu grandes coisas e ajudava até o irmão. Então, como que isso acontece? Acontece pela forma de pensar. Nas pessoas que você convive, nas pessoas que você ouve, que você deixa entrar e essa informação dentro da sua cabeça, entende? Então, saber filtrar e falar, não, isso não vai me levar a lugar nenhum, não quero ouvir. Ou ouvir e não deixar isso interiorizar dentro de você. Se aquilo não vai te levar a lugar nenhum, não deixa interiorizar. Não pega isso para você. Seja um problema de uma outra pessoa, você fica triste, você fica, você sente por ela tudo, mas continua a sua vida, continua no... Lembra, você é um barco, você é o capitão do seu barco, você tem para onde ir, coisas vão aparecer de ruim no seu barco, vento que não vai te levar para lugar que você não quer ir, vai quebrar o mastro, o barco vai estar numa tempestade, tudo de ruim vai acontecer, mas você não pode sair do seu caminho, entende? Você não pode deixar se contaminar. Essa que é a grande sacada do negócio. Então, esteja com pessoas que querem, que estão te mostrando, que tiveram resultado. Mas Simone, eu não conheço ninguém. Não conheço ninguém que me deu, que foi próspero. Eu não conheço ninguém que é rico. Conhece. Entra aí na internet e, em vez de ficar vendo bichinho dando risada, eu vejo também, tá? Mas se limita. Veja coisas que tem um alto valor, que vai servir para você. Em algum momento você vai usar aquilo. E as pessoas prósperas, elas têm a grande missão de passar coisas boas para frente. Pode ter certeza que tem muita gente legal passando muita informação boa que você pode usar no seu dia a dia. Tem picareta? Tem, mas é aí que tá. As pessoas prósperas, elas sabem diferenciar o que vai servir para elas e o que não vai servir. O que não vai servir, você joga no lixo. E o que vai servir, você segue, consome mais daquilo, tá? Tem tanta gente legal que quer realmente te ensinar alguma coisa e tem gente que quer vender o curso dela. E tá tudo bem. Às vezes compre o curso, porque às vezes você tem que estar com informação que é paga. Porque nada vale mais do que você investir em você mesmo. Entendeu? Então, vá atrás de informações, de pessoas que realmente são relevantes, que mexeram com você. E se isso mexeu com você, é que é para você mesmo. Tudo que mexe com seu íntimo, mesmo que você não concorde, é para você. Mas comece a fazer uma seleção do que vai te tirar da pobreza. E eu te garanto que vai... são em doses homeopáticas, são bem pouquinho, de pouquinho em pouquinho, mas uma hora você se liberta de pensamentos ruins, de pessoas que têm pensamentos ruins, de pessoas que estão grudadas em você, esperando sempre que você vá fazer alguma coisa por elas, porque já acostumaram com isso, e você não consegue sair desse baralho, porque isso te puxa para baixo, você está numa bola de coisas que você quer ajudar e na verdade nesse momento você tem que pensar mais em você tem que pensar na sua família, pensar em você, começar a falar não, né, para poder ir para outro patamar, porque quando você estiver bem, você pode fazer o que você quiser. Entendeu? Você pode ajudar quem você quiser, da forma que você quiser. E te garanto que quando você estiver nesse patamar,
A forma de ajudar não é pagando a conta da outra pessoa, não é fazendo com que a outra pessoa não sinta dor, mas sim ensinando ela a sair dos problemas dela. Entende? Dando uma opção, até que algumas pessoas vão pegar isso para elas e beleza, ótimo, mas tem algumas pessoas que vão achar que isso foi só uma forma de um agrado e tá tudo bem, porque cada um tem o seu caminho, cada um tem o seu despertar, entendeu? E tem gente que vai pegar a oportunidade que você vai dar para ela e vai falar, agora é a minha grande chance, agora vai, não sei o quê. E tem gente que vai pegar essa grande oportunidade que pode acontecer na vida dela e não fazer nada com isso, entendeu? Só que o que pode acontecer e que com certeza vai acontecer é que a pessoa vai largar de mão. A pessoa que deu oportunidade, te deu um emprego, ou te deu um aumento naquele momento que você mais precisava, ou... porque o tempo todo a gente está cercado de opções, de coisas boas que acontecem com a gente, só que a gente deixa passar. Porque a gente acha que vai ter uma segunda oportunidade. E quando as pessoas desistem da gente, aí é que é a parte mais triste. Porque ela viu, e geralmente pessoas prósperas têm um cheiro para achar pessoas que querem evoluir e pessoas que querem só viver mais um dia, que não querem ter o esforço de ter uma vida tranquila, porque é um trabalho, é trabalhoso você sair de um lugar e ir para outro, você ter uma forma de pensar e você se afastar de pessoas que você não deve ter mais contato, você aprender a falar não, são coisas que são muito difíceis e tá tudo bem. Nem todo mundo vai ser próspero, nem todo mundo vai entender o que você vai estar falando para elas, e se isso fez sentido para você, é para você que eu tô falando. Entende? Porque às vezes a gente quer o melhor para o outro, só que o outro não tá entendendo. E aí você deixa ela ir no caminho dela. Não é que você desistiu dela, ela desistiu dela, porque ela achou que as coisas iam acontecer, né? Elas não entenderam que pode ter uma mudança se depender delas, se elas começarem a fazer algo por elas. Tá tudo bem, não tem problema. Então sempre existe uma forma de você mudar o jogo. Só depende de você, tá bom? Esse é meu recado por hoje. E já estamos no meio da semana, né? Vamos ver como que eu vou postar. Eu não sei se eu posto hoje, se eu posto amanhã, não sei, eu vou ver. Mas um beijo, um abraço para todo mundo e prosperidade sempre.